Meus queridos Walter Filho, Kelly e Roberta, hoje é o dia. Vamos escrever a história. O sonho chegou. Hoje tudo é real. Sejam muito bem-vindos ao casamento de vocês. Caríssimos convidados, para quem ainda não me conhece, eu sou o Paulo, irmão do noivo, e junto com a minha esposa Thaís, nós vamos celebrar este casamento. Por isso, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que estamos lisonjeados pelo convite, agradecer a Kelly e ao Walter e prometer que vamos entregar o nosso melhor aqui hoje. Também quero dizer que eu e a Tá já estivemos no lugar de vocês como noivos e gostaria de aconselhar este casal em aproveitar ao máximo essa celebração, com o coração aberto. Amanhã, vocês se lembrarão dessa festa como um dos momentos mais especiais da vida de vocês. Posso lhes garantir que nada, nada mesmo, se compara com a emoção de um casamento. E nada supera o que se vive hoje. Aqui agora, vocês conseguiram reunir nessa festa todas as pessoas que vocês mais amam nessa plateia linda e maravilhosa. Eu tenho certeza que esse público vibra energias positivas com vocês, fazendo essa atmosfera tão única e tão especial. Dito isso, eu quero propor que todo mundo que está aqui com a gente participe muito. Hoje é permitido rir, é permitido chorar, é permitido gritar, assobiar, festejar, e tudo isso com muita energia para este casal. Quem está aqui agora não imagina o quanto foi corrido, suado, difícil fazer este momento acontecer. E o tamanho do empenho dos noivos para deixar tudo tão perfeito. Por favor, vamos aplaudir aos noivos e a este espetáculo que está começando. O momento de hoje ele não poderia ser mais especial. Há 3 anos atrás, nesse mesmo final de semana, nós fomos os noivos. E tivemos a honra de compartilhar a nossa celebração do nosso casamento com vocês, que tornaram o nosso dia inesquecível. E agora chegou a nossa vez de tornar este momento memorável. Eu confesso que muitas vezes a gente achou que esse dia nem chegaria, ou que ele estaria muito longe. Mas hoje, com os papéis invertidos, a emoção é um pouco diferente. É um misto de orgulho, amor e felicidade que eu não consigo nem traduzir em palavras. Estamos celebrando uma história de amor marcada pela superação, pelo companheirismo e pela fé no futuro. Kelly, é difícil de fazer uma leitura quando a gente te conhece. A gente não entende se você é só uma mulher tímida ou muito reservada. Mas conforme o tempo passa e a amizade se constrói,
conseguimos entender seu jeitinho especial. Uma mulher linda e exuberante por fora e uma fortaleza por dentro. Quando você conta pra gente um pouco da sua história e de todos os desafios que você já enfrentou e superou, é impossível não admirar a mulher que você é. Inteligente, resiliente, perseverante, firme e ainda assim extremamente amorosa. Como pode caber tantas em uma só? Kelly, definitivamente esse é o seu superpoder. A gente sabe que tem em você uma pessoa que podemos contar em qualquer circunstância da vida. E isso não é algo que a gente encontra fácil hoje em dia. Eu admiro muito você, Paula também, não só por todos esses adjetivos que eu citei acima, mas principalmente por construir essa família maravilhosa que você tem e nos inserir nela. E eu tenho certeza que o Valtinho também enxerga isso em você. O que renova o amor de vocês e mantém ele esse homem tão apaixonado. Até porque ele não é bobo. Sabe exatamente quem ele tem do lado e como você é especial e única. Valtinho, meu irmãozão. Cara, eu te conheço desde quando eu nasci. E hoje, eu tô muito orgulhoso da sua trajetória. Eu quero te dizer que você é uma pessoa excepcional, de grande coração, muita coragem, que está sempre disposto a ajudar e a ensinar. Com o seu olhar diferente sobre a vida, você conseguiu criar e conquistar o seu mundo próprio, particular e autêntico. Eu tenho certeza que muitos dos convidados que estão aqui hoje, eles aprenderam grandes lições com você. Eles se inspiram na sua história e na sua personalidade única. De todos os seus traços, hoje, o que eu gostaria de destacar é a sua capacidade de enfrentar desafios e crescer com eles. Quem lhe acompanha desde criança como eu, sabe o quanto você sonha e o quanto você realiza. Desde quando você queria ser músico, skatista, até os dias atuais, que você se gaba em ser advogado e contador. De fato, você sempre deu conta dos desafios, se adaptando, evoluindo com eles. Inclusive, 3 anos atrás, eu te dei um desafio muito importante para mim e para a Thaís, que foi de você e da Kelly celebrar o nosso casamento. E juntos, vocês brilharam, vocês encantaram a todos, fazendo muito, mas muito mais do que se esperava. Enfim, eu tenho certeza que foi com essa sua característica tão especial que você chegou ao coração desta linda mulher que está ao seu lado. Aliás, quando ela mais precisou, você não fraquejou, você mostrou seu valor, você ficou ao lado dela, lhe apoiou e juntos vocês superaram todos os momentos de aflição. Sempre com muito carinho e muito dedicado, você abriu mão de tudo para acompanhar a Kelly. Assim, você conquistou com ela uma conexão que é irreversível. E eu tenho certeza que a Kelly, ela enxerga isso em você e ela valoriza muito. Até porque quem não gostaria de ter um parceiro desses? Um parceiro para toda hora, para a vida toda. Olhando essas qualidades que eu e a Thaís ressaltamos sobre vocês, eu não tenho dúvidas de todos os motivos que os levaram a se escolher. E por que vocês têm essa conexão tão especial? De fato, o destino que quis a união de vocês e a construção dessa linda história de amor. Bom, mas será que vale a pena contarmos para esse público que a Kelly ama lua cheia? Inclusive, hoje teremos lua cheia. E essa história começou lá em 2014, em uma noite para ver a lua. Nosso casal se conheceu no curso de contabilidade no Senac. Eles ficaram muito amigos pela dedicação nos estudos e o destaque na sala de aula. Então, no final do curso, eles tinham um grande desafio, que era passar na prova do CRC. E depois de longas semanas de estudo, eles superaram esses desafios. Por isso, saíram para comemorar, comer pizza e jogar a conversa fora. E finalmente, nesse dia, o Valtinho tomou coragem. E no final da noite, ele convidou a Kelly para ir ver a lua, em um passeio lá em Joaquim Egídio. Porém, ele parou o carro em um dos poucos locais daquela região que não dava para ver o céu. E mesmo com essa atrapalhada toda, entre diversos assuntos e piadas, acompanhado de bois e animais selvagens, na caçamba da caminhonete, o Valtinho acertou na lua e conseguiu um beijo da Kelly. Nessa noite mágica, de uma amizade verdadeira e admiração mútua, nasceu um sentimento amoroso.
iniciando a construção de um casal lindo e unido. Aliás, eu gosto de dizer que quando um casal se une, unem-se não só duas vidas que escolheram compartilhar o dia a dia, mas unem-se sonhos e planos, desejos compartilhados e visão de futuro. E o que seria de um casal sem sonhos em comum? Isso podemos dizer que a Kelly e o Valtinho têm de sobra. E a cada ano que passa, nós de fora, que todos esses sonhos fazem, vemos que todos esses sonhos fazem de vocês um casal cada vez mais fortalecido e unido. O Paulo sempre me diz que um casal precisa ter objetivos em comum para continuar trilhando uma caminhada juntos, que tenha sentido. E vocês são um exemplo disso. Por sinal, podemos dizer que a Kelly e o Valtinho sempre tiveram o sonho de crescer profissionalmente. Por isso, lá em 2015, depois de terem se formado em contabilidade, além de ter um relacionamento amoroso, nasceu também uma parceria de trabalho incrível, de muita entrega e muita luta. Mais do que satisfação pessoal, o WKG nasceu como uma visão de futuro para o casal. E esse escritório de contabilidade os uniu para muito além do amor, com o propósito e sonho de crescer profissionalmente. Assim, os noivos conseguiram construir uma imensa história de sucesso juntos, fortalecendo a união com a realização de mais esse sonho compartilhado. Mas claro, a vida não é perfeita como a gente imagina que ela deveria ser. E esse relacionamento passou por diversas provações, principalmente entre os anos de 2016 e 2018, quando os noivos enfrentaram juntos os desafios mais intransponíveis que a vida poderia lhes impor. São tantos detalhes que não caberia dizer nesse momento. Mas nessa época, com o apoio e o amor do Valtinho, a Kelly provou que a gente já sabia, a mulher determinada e guerreira que ela é, vencendo todas as dificuldades e obstáculos que a vida lhe deu. E vencer essa dura batalha aumentou ainda mais a união de vocês, que se mostraram imbatíveis perante a vida e capazes de realizar qualquer coisa juntos e um pelo outro. Enfim, essa história nos trouxe até este casamento, provando que quando duas almas decidem caminhar juntas, não há desafio grande o suficiente que possa separá-las. Então, o que podemos dizer para vocês é: não deixem de sonhar juntos. Continuem construindo os objetivos em comum e lutem por eles com toda a garra e perseverança que a gente sabe que vocês dois têm muito. Casal, quem acompanhou você por todos esses anos sabe dessa história que a Thaís discorreu, que é digna de um filme. Todo mundo que acompanhou vocês de perto conhece como foi lindo o processo de amadurecimento de vocês, como pessoas, como casal e principalmente como família. Vocês enfrentaram diversas situações, construindo essa história linda, com pitadas de drama, pitadas de comédia e ainda grandes atuações profissionais. Justamente hoje, vocês selam essa união, declarando-se como família, um para o outro. E eu e a Thaís, como defensores do casamento que somos, gostaríamos de lhe passar alguns desejos e conselhos pessoais. Independente de forma e de religião, o casamento, ele é um acordo bilateral assinado pelo amor. E este acordo, ele não vale de nada se não for pelo amor. Assim, para se viver um casamento plenamente, é necessário primeiro que exista e que se viva o amor. Mas o que seria do amor, se não um misto entre atração, desejo, carência e sentimento de bem-querer pelo outro, que se renova em ciclos diários de troca de palavras e de ações? Essa embriogenia complexa do amor, que eu acabei de explicar, ela exige a constante dedicação de um casal para ela funcionar. Vale dizer que, dentro do casamento, o amor não se sustenta só com palavras ou com ideias, mas ele exige a comprovação. De verdade, o que o amor exige é ação. Por isso, aconselhamos que vocês não se acomodem neste casamento, que vocês vivam o amor um pelo outro, constantemente, demonstrando isso sem vergonhas, sem moderação, das formas mais únicas que só vocês podem fazer um pelo outro, conquistando e renovando essas suas parcerias diariamente. Diariamente ainda, eu desejo que vocês se digam que se amam. Se deem bom dia, sejam cordiais, troquem sorrisos, boas risadas, risadas boas, façam piadas, não se levem tão a sério, troquem presentes, façam surpresas,
viajem, valorizem tudo que recebam um do outro. Kelly, para este casamento, eu desejo do fundo do meu coração que você continue sonhando e compartilhando desse sonho com o Walter. Como a Thaís já apontou, quando um casal sonha junto, eles criam um objetivo. E nós sabemos o quanto vocês sonham e o quanto vocês realizam. E a cada realização, vocês depositam e confirmam mais ainda o amor de um pelo outro. Valtinho, eu quero que você continue valorizando e agradecendo a Kelly pelas pequenas coisas que ela faz por você no dia a dia, neste casamento. Eu quero que você valorize e agradeça quando ela prepara seu café da manhã, seu ovinho matinal, quando ela escolhe um filme para vocês assistirem juntos, mesmo que ela durma, quando ela arruma seu cabelo ou que ela se dá um beijo sem motivo. Noivos, sejam gratos um pelo outro. Demonstrem isso, demonstrem essa gratidão de forma inequívoca. Aliás, lembre-se sempre, como a relação de vocês ela é muito mais profunda do que qualquer problema cotidiano. E mesmo se vocês estiverem brigados, fiquem de mãos dadas, se reconciliem, abram mão da razão, busquem pela paz, aprendam que nenhum momento é capaz de substituir uma vida inteira juntos. Transformem a felicidade em um estilo de vida e compartilhem disso diariamente. Inclusive, agora, invocando a minha autoridade como homem casado, eu quero lhe explicar uma lição sobre o casamento. É que as esposas, quando elas falam, elas se comunicam de uma forma muito singular. Inclusive, todo homem casado aqui dessa plateia vai me entender quando eu falo que, muitas vezes, quando a sua mulher te diz sim, ela te diz não. Ou talvez ela te diz um talvez. E quando ela te diz não, nem sempre isso é um não. E isso tudo depende. Por quê? A lógica da esposa para sim e não, ela não é uma lógica racional da comunicação. Para você entender, depende de contexto fático, contexto histórico, contexto de relações políticas, psicológicas, relações hormonais, depende das condições meteorológicas, da condição do tempo, depende se vai chover na França, depende se tem uma guerra na Ucrânia, depende se o Trump fez um tarifaço contra a China. Na verdade, depende de muitas coisas e muitas outras variáveis que o homem casado ele tem sim a obrigação de conhecer, identificar e interpretar. Dito isso, Valtinho, eu quero que você me entenda que aqui você sempre vai perder. Isso é, como todo advogado está nessa plateia vai me entender, teratológico. Como você mesmo me ensinou, aqui reside o conceito básico do whitsanded, ou seja, do pau mandado. Valtinho, vista essa camisa, entre para esse time, abrace essa causa. Assim você vai lidar com o seu casamento de forma muito tranquila, eu lhe garanto. Até porque o casamento ele é muito maior do que a razão. Tudo isso fica compreendido dentro do inexplicável do amor, que faz tudo valer a pena. Brincadeiras à parte, de tudo que eu falei, o que eu e a Thaís lhes desejamos é que vocês sigam firmes neste contrato do casamento, que vocês sejam conscientes da necessidade de renová-lo diariamente e que vocês, com ações, emoções e sonhos, fiquem juntos nessas jornadas e sejam muito felizes. Uma última coisa que eu posso trazer para vocês, aqui como uma pessoa que vive um casamento diariamente, é o quanto a comunicação faz dele muito melhor quando ela existe. Por isso, para essa celebração deste casamento, eu quero compartilhar um conselho. A comunicação entre o casal precisa ser clara, precisa ser presente e, principalmente, precisa ser carinhosa. É o olhar para o outro todos os dias e entender que ele é uma pessoa diferente de você, mas aprender a o escutar e tentar, pelo menos, se colocar um pouco no lugar dele. É aprender a se abrir e não ter vergonha de dizer o que se passa dentro de você, mas se sentir em território seguro para ser quem você é. Depois de muitos desafios externos enfrentados, eu sei que vocês dois entenderam a importância disso tudo. E a partir de 2020, a gente pôde acompanhar uma busca constante de vocês para evoluírem como pessoas, mas também como casal. E o quanto vocês buscaram melhorar essa comunicação entre vocês dois. Eu desejo que vocês consigam ser livres nesse casamento para poderem ser quem vocês quiserem ser. Eu gosto muito da metáfora da lagarta, que para virar uma borboleta e ser livre, precisou passar por um casulo para evoluir e criar suas asas para a vida. E é assim que eu vejo vocês. Um casal que passou por todo esse processo de autoconhecimento e amadurecimento para hoje poderem oferecer o melhor de vocês um para o outro.
entendendo que é através das palavras, dos silêncios respeitados e das escutas atentas que se constrói uma base forte para um casamento. Por fim, eu quero reforçar o que o Paulo já disse, que o amor, assim como a vida, é um ciclo que se renova a todo instante. Escolher o outro todos os dias é, de certa forma, um ato de coragem, porque implica em dizer sim ao amor, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis a isso. Mas é também o que torna o amor mais forte e real. Escolher todos os dias não é apenas uma frase bonita. É um compromisso concreto de caminhar juntos, de se adaptar, de ceder e de crescer. É no simples gesto de se escolher todos os dias, dia após dia, que reside a verdadeira beleza do relacionamento de vocês. O amor não é um sentimento, ele é uma decisão constante. E nós desejamos do fundo do coração que vocês se escolham a cada amanhecer. Agora chega de ouvir a gente falar, porque a gente já falou demais, né? E a gente está ansioso pela troca de votos de vocês. E eu quero agradecer novamente por vocês nos convidarem para sermos os celebrantes dessa linda história. Antes de terminar, eu queria dizer uma frase que que a Kelly me disse e sempre me derruba. Então eu peço licença se eu começar a chorar. É porque, parafraseando o que a Kelly me disse, no dia da celebração do nosso casamento, eu quero que vocês dois tenham certeza que eu e a Thaís vamos estar na primeira fileira da arquibancada da vida, torcendo por vocês. E a gente vai vestir a camisa do seu time, vai gritar e vibrar muito por vocês. E eu quero dizer que, se for preciso, a gente troca o juiz, a gente rouba a bola, a gente invade o campo, a gente entra na briga e muda a regra, porque a gente quer que vocês sejam muito, mas muito felizes. A gente vai estar sempre com vocês em qualquer circunstância da vida e torcendo para que esse amor perdure por toda a vida. E que essa família só cresça e se ilumine cada vez mais. Dito tudo isso, eu vou passar a palavra para vocês, mas antes eu quero uma salva de palmas para os noivos. Eu vou começar porque você fala bastante. Aí eu não quero ficar nervosa, entendeu? Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que nesse exato momento, pelo menos 90% das pessoas que estão aqui estão pensando: eu vivi para ver esse dia. Ele chegou! Quero agradecer a todos pela presença e dizer que cada um de vocês foi escolhido com muito carinho. De uma forma ou de outra, todos fizeram e fazem parte da nossa história. E que história! Talvez a mais louca que vocês já viram até hoje. Gostaria de começar agradecendo a família Manuel Curzio. Especialmente a você, Cláudia, por todo o carinho e cuidado que sempre dedicaram a mim e aos meus. Sei que não foi fácil aceitar que o Nene, o seu primogênito, que, diga-se de passagem, tomou banho com água mineral, começasse a vida com uma mulher que tivesse uma bagagem tão rica quanto a minha. Mas isso nunca foi um problema para vocês. Muito pelo contrário. Sempre vi muito acolhimento e amor. Quero agradecer aos nossos celebrantes por adotarem os meus filhos, pela companhia de todos esses anos e principalmente por terem aceitado o desafio de celebrar essa união. Eu amo vocês. Quero agradecer também aos nossos psicólogos, Nayane e Alexandre, pois sem vocês não estaríamos aqui. Vocês seguraram as nossas mãos e nos guiaram na construção dessa relação tão profunda e verdadeira que vivemos hoje. Já podem nos considerar como um case de sucesso. A gente vai lá, tá? Agradeço aos meus filhos que entenderam a importância dessa relação para mim e acolheram o Valtinho com tanto carinho. Agradeço aos nossos amigos e familiares que sempre estiveram ao nosso lado, apoiando e ouvindo, até participando de algumas terapias em grupo, nos ajudando a seguir em frente. Agradeço também aos nossos clientes que se tornaram nossos amigos. Mesmo quando estivemos separados, nós mantivemos a união pelo bem maior. Cuidar dos negócios de vocês com o mesmo carinho que cuidaríamos do nosso.
Talvez se a gente não fosse sócio, nossos caminhos tivessem tomado rumos diferentes. E claro, um agradecimento especial a você, meu gato. Nunca vou me esquecer de como cuidou de mim no momento que eu mais precisei. Segurou minha mão e disse que daria tudo certo, mesmo sem saber o que nos aguardava. Me visitou todos os dias no hospital. Nem sei como você se deu conta. Foi meu enfermeiro da noite, ficando responsável por esvaziar o meu dreno, mesmo tendo pavor de sangue. Dizia que eu estava linda, mesmo estando com um corte gigante e parte do rosto paralisada. Diria que você foi mais do que meu namorado. Você foi o meu anjo da guarda. Obrigada, gato, por nunca ter desistido de nós, por sempre acreditar e caminhar ao meu lado, mesmo quando o caminho parecia mais árduo. Obrigada por entender que os meus filhos são o que eu tenho de mais importante na minha vida e por ter se esforçado para entrar no nosso mundo. Hoje, ao olhar seus olhos, eu vejo muito mais do que o amor que sempre existiu entre nós. Vejo a força de tudo que já superamos juntos e a resiliência que nos trouxe até aqui. Passamos por momentos difíceis, incertezas, dores e até separações. Mas, ao invés de nos destruir, tudo isso nos fortaleceu, nos fez mais inteiros. O que nos uniu não foi apenas o amor, mas a nossa capacidade de recomeçar, de aprender e, acima de tudo, de nos perdoar. A doença, a separação, tudo isso fez parte de uma história maior, uma história de renascimento. E, ao invés de nos quebrar, nos fez mais fortes e completos. A nossa história me fez perceber que o amor não é passageiro, não é sentimento passageiro, mas uma decisão. E nós decidimos nos amar, todos os dias. Prometo te apoiar, te cuidar, ser tua amiga, tua companheira, em todas as fases da vida. Mesmo nas dificuldades, prometo que a nossa fé um no outro nunca será abalada. Nossa jornada não é feita de bons momentos, só de bons momentos, mas de como nos encontramos beleza e força nas dificuldades que enfrentamos. Eu te escolhi. Te escolhi para ser o amor da minha vida, meu refúgio, meu alicerce e a solução para todos os meus problemas. Te escolhi porque encontrei em você tudo o que eu preciso. Te escolhi porque em você é algo único, que nunca encontrei em mais ninguém. Te escolhi porque quero você na minha vida, até o meu coração parar de bater. Te escolhi porque quero envelhecer ao seu lado, cuidar de você, mesmo quando você estiver mais reclamão ainda. E quando já não formos mais tão bonitões e saudáveis. Te escolhi porque ninguém nunca cuidou de mim com tanto amor e dedicação quanto você. Te escolhi porque você vive e realiza todos os meus sonhos. Te escolhi porque juntos compartilhamos o gosto por filmes e músicas antigas, por aquelas coisas simples que tornam a vida mais leve e ninguém entende. Te escolhi porque te amo mais do que as palavras podem expressar. E se fosse necessário, te escolheria 1000 vezes. Te escolhi porque nunca ninguém me olhou como você me olha. Eu te escolho novamente e sempre. Não apenas pelo que somos, mas pelo que fomos e pelo que ainda vamos ser. O mais importante da vida não é a jornada em si e nem o destino, mas a companhia. Eu escolhi você para ser a minha companhia até o fim. Que a nossa jornada seja leve, divertida e cheia de amor, porque acima de tudo é com você que eu quero caminhar. Te amo mais do que qualquer palavra poderia expressar. E todos os dias vou continuar te escolhendo com todo o meu ser. Te amo, Walter Filho. Ai, ai. Bom, será que eu tenho força para segurar o microfone depois disso? Gente do céu. Primeiramente, para não perder, né, a tradição. Uau! 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 Ai, meu Deus do céu! Não tem como ser diferente. É uma energia que eu sinto aqui que é absolutamente inexplicável. E mais do que o voto que eu fiz, e vou aqui de uma maneira muito breve ler, tudo que eu venho falar aqui é do fundo do coração e com absoluta segurança, da certeza de que nós sempre fomos feitos um para o outro. Desde quando eu te conheci à primeira vista no curso do Senac,
até a nossa separação, que eu nunca entendi muito bem como uma separação, e você sabe disso, né? E eu tenho a dizer a você, primeiramente, muito obrigado. Obrigado por tudo o que você fez e o que você faz para mim. A Kelly, não tem como não ser a minha esposa. E eu tenho a dizer que todas as vezes desses mais de 10 anos que estamos juntos, ela sempre me reservou o melhor dela. Você sempre me reservou o melhor. Nunca foi o mais ou menos. E eu não tenho o que dizer sobre isso. Se você ficou feliz com essa pequena expressão de amor que eu dei a você quando você estava numa situação mais delicada, saiba que foi fácil. Foi muito fácil. Tanto foi fácil que eu era que nem um louco. Eu ia ao hospital. Eu ia todos os dias, né, de manhã e à tarde, arrumava confusão para tentar esticar um pouco mais daquela maldita hora de UTI, que eu não achava aquilo que fazia nem um pouco sentido. E sempre foi muito gratificante. E você sempre estava ali, sempre me reservando o seu melhor. Então eu estou trazendo aqui uma situação que marca, a gente fala aqui da superação de saúde, porque a saúde para nós é o que mais importa, né? A gente sempre tem que ter em mente que a saúde é o que faz a gente alcançar os objetivos e atingir ali os nossos maiores sonhos. Então é por isso que eu salto isso. Mas isso também foi fácil. Eu digo que a nossa história é muito mais que isso. Aqui, hoje, essa fazenda, enfim, esse sentimento todo que está sendo aqui colocado, ele é absoluto entre nós. Ele é uma decorrência lógica do que de fato iria acontecer. E olha que a gente nem imaginava que era isso tudo, né? Quando a gente conheceu a fazenda aqui, para vocês terem uma ideia, aproveitando a minha fala totalmente improvisada, a gente só viu a entrada da fazenda, não sabia que tinha isso tudo e que tudo para lá é nosso. Hoje é nosso, tá? Amanhã, enfim, mas hoje é nosso. E todo o cuidado, enfim, toda a atenção que a Kelly deu, só mostra para mim que realmente eu não poderia ter um casamento melhor que esse, né? E essa foi a brincadeira. A gente chegou aqui porque a Kelly falou para mim, olha, Walter Filho, você vai se casar comigo, evidentemente a gente vai comemorar, e eu vou propiciar a você o melhor casamento do mundo. Aí ela falou, em contrapartida, só tira um pouquinho o escorpião do bolso, né? Porque eu tava pensando mais, enfim, uma coisa meio parque ecológico, perto dos meus pais, tal, levar ali uma água mineral com gás com coxinha, né? Mas aí ela falou, não, vamos fazer diferente. E aí ela achou esse lugar maravilhoso e todo o tom da festa foi dado por ela. Queria dizer mais também. Essa música de entrada e a fazenda, enfim, elas têm muita representatividade do nosso amor. E o que vai acontecer aqui na festa, que ainda está só no início, tem absoluta, total relação com a gente, com o nosso sentimento. A música de entrada da Kelly, que se chama nada mais nada menos do que Lindeza, do Caetano Veloso, acho que é uma das músicas que eu mais aprecio dele, ela foi escolhida, primeiro porque lindeza, eu não preciso dizer nada, né? Uma pessoa dessa, a hora que desceu ali, eu já falei, meu Deus, será que tem como não chorar, né? E segundo ponto, nós tivemos muito afinco a essa música em razão daquela novela do Renascer. E toda vez que eu via aquela novela, eu sou noveleiro, nós assistimos aquilo na época da pandemia, eu via muito o amor do Zé Inocêncio, o nome do personagem. E eu falava, cara, eu me identifico com esse personagem, porque ele perdeu a esposa que ele amava, e se eu perdesse a Kelly, eu acho que eu ia ficar mais rabugento como ele, né? E a gente sempre fez essa brincadeira. E era uma fazenda como essa, uma fazenda de café. Então, assim, resumindo minha fala, porque eu já falei muito, eu vou ler meus votos, mas eu agradeço a presença de todos, espero estar compartilhando um pouco da nossa história com vocês. E agradeço aqui pela presença e por toda essa energia depositada, né? Vou ler aqui rapidinho, então, para a gente poder seguir com a cerimônia, porque isso aqui é só o início, tá? E eu volto a dizer, na minha fala ontem de blogger, eu não sou blogueiro, não sei falar em Instagram nem nada, mas eu tenho a dizer que está só começando e eu quero ver essa galera aí, ó, queimando ali no palco com a gente, tá? Que é assim que funciona aqui. É difícil até de segurar aqui as 8 páginas do que eu escrevi. Não, brincadeira, serei breve. Nosso amor, inevitavelmente, se fez oriundo de mera decorrência lógica da vida. Desde o primeiro momento em que te vi, sua beleza intensa me chamou a atenção. E embora a personalidade forte tenha, ao mesmo tempo, me apresentado receios, em muito pouco tempo
com o evoluir de nossa convivência, pude afastar as impressões equivocadas construídas. E não por menos, pois de uma singela atividade desenvolvida no início do curso de contabilidade do SENAC, que o destino, aliás, nos colocou como dupla, a vontade de desenvolver algo bem feito impactou em rígida disputa de egos. Mas que, no final, culminou em um sucesso comum. Nossa história, aliás, é marcada, sim, pelo trabalho e dedicação. Nosso primeiro beijo adveio do sucesso obtido junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Pode até parecer conversa, mas durante 2 semanas preparatórias para a prova, embora estivéssemos juntos e sozinhos durante a noite em meu escritório, nos dedicamos apenas ao estudo proposto. Muito embora também a troca de olhares em alguns momentos se fizesse notória. E assim nosso amor se declarou. Na noite de 18/10/2014, com um fundo de comemoração pela conquista do CRC, nosso primeiro beijo se fez contemplado. A noite se fazia linda, com direito à lua cheia, e até os animais que nos rondavam, em meio àquela fazenda perdida em Joaquim Egídio, entenderam o momento como especial, nos deixando totalmente a sós. Esse era definitivamente o nosso início. Mas nosso amor não se resume apenas em conquistas profissionais. De minha parte, sou absolutamente grato a toda a trajetória de evoluções que tem me propiciado. Desde carinho, ensinamentos, atenção e muitos cuidados prestados junto a mim, que até hoje me reservam sempre o seu melhor. Até o efetivo sentido da vida e mesmo o ato de viver. Você, aliás, é o exemplo máximo da vontade de viver. Sempre tão preciosa e dedicada consigo, a vida ainda assim reservou mais desafios, os quais apenas ressaltaram a sua capacidade plena de superação. A vitória sobre o câncer, por exemplo, só me retrata a recordação da receptividade excepcional dedicada, quando das parcas visitas que tinha para encontrá-la no hospital. E friso, nunca tive derrotada. Estava em todas as oportunidades, com um enorme sorriso no rosto, à espera de minha chegada, com a certeza também de que muito em breve retomaria as rotinas de vida e os treinos na academia. Para além das superações com os desafios da vida, outra lição que muito me propiciou foi a dedicação ao próximo. O altruísmo, em bom tom praticado, tanto para comigo quanto aos demais que estão à sua volta, demonstram também o porquê é tão especial. De um coração enorme, sempre buscou atender a melhor das expectativas sem esperar nada em troca, desde presentes muito bem escolhidos até ações e sentimentos dedicados. No tocante ao ato de viver, sempre buscou me ensinar o quão são importantes os momentos reais, do que as expectativas e sonhos, e o quão pequenos gestos materializam verdadeiras conquistas. Graças a você, pude entender a insignificância do dinheiro sem propósito, e quanto somos reféns dele para nada. E além disso, pude entender um pouco mais sobre o valor da família. Esse ponto, aliás, me comove. Durante alguns períodos, relutei o óbvio e perdi verdadeiros momentos. Mas graças a você, ainda em tempo, consegui realinhar minhas expectativas e compreender que, diante do nosso amor, uma nova família se fez formada, a qual tenho total felicidade em anunciar. Enfim, somos um casal diferente, autêntico. Convivemos praticamente 24 horas juntos, sem nos cansarmos. Mesmo quando estamos indo para o mesmo local, ainda que em carros diversos, não reluto em ligar para você durante a viagem. Somos intensos e reinventamos nossas expectativas de forma dinâmica, com o fim de que a nossa união se faça corrente. Nem sempre os dias se fazem perfeitos, aliás, não são. Mas nossa dedicação e convergência consagram a vontade de ficarmos juntos, superando as dificuldades e a mesmice da relação. Nesse ponto, ademais, sábias são as lições de Machado de Assis ao dissertar: o casamento é a perfeita união de duas existências. E mais do que a união, é a fusão completa e absoluta. Se o casamento não é isso, é um encontro fortuito de hospedaria. Apeiam-se à mesma porta, escolhem o mesmo aposento, comem à mesma mesa, nem mais, nem menos. Kelly, eu agradeço toda a confiança
e a entrega a mim depositada. E eu desejo que o nosso amor se faça duradouro e continue a impulsionar a criação da nossa arte de viver, de seu grande admirador e eterno amante. Bom, agora vamos receber a união, o símbolo da união desse casal e do amor, as alianças. Walter Filho, você aceita a Kelly como a sua legítima esposa na saúde e na doença e para todos sempre? Absolutamente. Kelly, agora é a sua última chance. Você aceita o Walter Filho na saúde e na doença e para todos sempre como seu legítimo esposo? Cara, eu gosto de rock, né? Eu gosto de desafio. Óbvio que eu aceito. Então, eu vos declaro marido e mulher! Pode beijar a noiva, Valtinho!